Fala galera, vamos com mais análises para hoje, né, dia 15 de março, 3 jogos da Liga Europa. Antes vamos comentar a rodada de ontem, Juventus e Atalanta pelo Campeonato Italiano. A gente sugeriu a vitória da casa da Juventus, vitória da casa a 1,40. A gente sugeriu a vitória da casa no primeiro tempo a 1,95. A gente sugeriu 2-0, foi 2-0, um gol do Higuaín, um gol do Matuidi. A Juve é líder, 4 pontos na frente do Napoli. Do jeito que você jogou aqui ontem, a sugestão dos jogos da Juventus foi green. O outro jogo foi o Barcelona contra o Chelsea, um atropelamento do Barcelona. A gente sugeriu casa ou um jogo acima de 2,5. Bateu casa, Barcelona ganhou de 3-0, bateu acima de 2,5. A gente errou o placar, 2-1. Foram só 2 gols do Messi e uma assistência dele. Um espetáculo ontem o Barça. Foi massa ontem a rodada do vídeo. Vamos para os jogos de hoje. Hoje eu separei 3 jogos, os 3 da Liga Europa, um em cada horário, um às 13, né, uma da tarde, um às 15 e um às 17. O primeiro às 13 horas, o Lokomotiv Moscou recebe o Atlético de Madrid. A ida foi 3-0 para o Atlético. O Lokomotiv Moscou nos últimos 10 jogos tem 4 vitórias, empatou 4 vezes, só perdeu 2. Em 8 dos últimos 10 jogos ele marcou gols, só que 5 dos últimos 5 foram abaixo de 2,5 gols. Tá a 6 jogos sem empatar o time do Lokomotiv. Contra o Atlético de Madrid, que jogando nos últimos 10 jogos, cara, tem 9 vitórias, só tem uma derrota, a derrota de 1-0 do Barcelona, que a gente cravou, 1-0 também. Em 9 dos últimos 10 jogos ele marcou gols, em 5 dos últimos 5 também, abaixo de 2,5 gols. Tá 24 jogos sem empatar o Atlético de Madrid, tá 6 jogos sem empatar o Lokomotiv. Você acha que não vai ser o jogo para empate? Deixa eu falar, a sugestão que eu vou dar, cara, é em casa. Eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, 50% dos jogos abaixo de 2,5, 50% dos jogos abaixo de 2,5. Eu acho que sai menos de 2 gols no primeiro tempo, um primeiro tempo abaixo de 1,5, tá pagando 1,30. 48% só dos gols do Lokomotiv acontecem no primeiro tempo, menos da metade, e 43% dos gols do Atlético de Madrid acontecem no primeiro tempo. A maioria dos gols dos dois times é no segundo tempo. Quer dizer alguma coisa? Porra nenhuma, a não ser que a estatística se confirme, mas eu acho que é um primeiro tempo com poucos gols, um jogo com poucos gols. Eu vou sugerir um primeiro tempo abaixo de 1,5 a 1,30 e eu vou sugerir um jogo abaixo de 2,5 a 1,57. Tá pagando 1,90, 1,95 a vitória do Atlético. Eu acho, tem muito mais time, eu acho que ganha. Tá, tá, eu vou sugerir 1-1, o 3-0 aqui arrebenta com a gente na hora de sugestão, né? Eu não vou apostar na vitória do Atlético não, eu vou apostar em gols nesse jogo, em poucos gols, e eu vou sugerir 1-1 placar para esse jogo às 13 horas pela Liga Europa. O segundo jogo, cara, é o Zenit de São Petersburgo recebendo o Red Bull Leipzig. O Leipzig ganha de 2-1 na Alemanha. A previsão para esse jogo aqui na Rússia é menos 10 graus para a hora do jogo. Puta que pariu, imagina. Esse time do Zenit, cara, na Liga Russa, ele só sofreu 13 gols em 22 jogos em casa. E pela Liga Europa, ele tem uma derrota nos últimos 25 jogos em casa. É enjoado esse Zenit de São Petersburgo em casa. O Leipzig tem a vantagem de 2-1. O Criscito diminuiu, né? O Timo Werner fez um gol. Eu esqueci de quem foi o outro gol do Leipzig. E o Criscito diminuiu para o Zenit. Foi 2-1 o jogo na Alemanha. Em 9 dos últimos 9 jogos pela Liga Europa, o Leipzig sofreu gols. Não sei, 1-0 é suficiente pro Leipzig, pro Zenit. A minha sugestão vai ser essa, cara. Caso empate, eu acho que o Zenit não perde essa porra desse jogo pro Leipzig. Por menos que ele não se classifique, eu acho que ele não perde. Um caso empate tá pagando 1,44, eu vou sugerir um caso empate. Ou então, se confirmar esse 1-0 que eu vou sugerir de placar, a classificação do Zenit está pagando 3 vezes o valor. Sofre poucos gols, tem uma puta de uma campanha em casa, não é no Campeonato Russo, não, é em casa pela Liga Europa, cara. São só uma derrota nos últimos 25 jogos em casa. O Leipzig sofreu gol em 9 dos últimos 9 jogos. Eu não sei não, eu acho que dá pro Zenit, viu? Esse jogo é às 15 horas. E o último jogo, esse aqui, é o Red Bull Salzburg contra o Borussia Dortmund. A ida foi 2-1 pro Salzburg lá em Dortmund. O Salzburg saiu com uma puta vantagem lá da Alemanha. Nos últimos 5 jogos da Liga Europa do Salzburg, ele marcou 16 gols, sofreu só 2. Tem 85% de aproveitamento em casa pela Liga Europa, o Red Bull Salzburg. Em 7 dos últimos 8 jogos dele aconteceram mais de 2,5 gols. Em 5 dos últimos 5 do Borussia, ambas as equipes marcaram. Galera, foi 2-1 para o Salzburg na Alemanha. 1-0 para o Borussia não adianta. 2-1 para o Borussia é pênalti.
o Borussia precisa de um 3-2 para se classificar lá na Áustria. Eu acho que o Borussia não faz 3-2, esse time do Salzburg, que sofre pouquíssimos gols em casa, que tem um puta de um aproveitamento em casa também, vem com uma vantagem absurda. Eu vou cravar um 2-1. Eu acho que o Salzburg não perde, eu vou de casa empate a 1,66, ou então a classificação do Salzburg, que está bem encaminhada por ter ganho 2-1 lá na Alemanha, a 1,40. Eu vou cravar um jogo maluco, cheio de gols, com 2-2. Beleza, galera? Foram essas análises para hoje, né? Se curtiram, se inscreve no canal, tem meu zap aqui embaixo, me chama, a gente fala de mais jogos. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.